Esse vídeo não vai ter nenhum roteiro nem nada muito específico, até porque é mais pra bater um papo sobre hobbies e como a sociedade transformou as compras em um hobby e como eu não concordo com isso. E enquanto a gente conversa um pouco sobre arte, eu vou arrumar minha mesa de trabalho aqui, tá? Essa coisa linda aqui. Tem muitas pinturas inacabadas, inclusive, como essa daqui. Espero que o YouTube entenda que é nudez artística. Essa daqui que eu quero terminar hoje. Florezinhas. Preciso muito mudar esse fundo, meu Deus do céu. E essa aqui que eu tô pensando seriamente em jogar tinta em cima e fazer tudo de novo. Ela tá em situação precária. A ideia é boa, eu adorei a cor, essa ideia de rosa, mas eu não gostei da execução. Olha essa anatomia, meu Deus do céu. Bem, se você é um usuário de TikTok, primeiramente meus pêsames pra você, né? É uma pena. Mas se você é um usuário de TikTok como eu, que infelizmente estou nesse meio, você já deve ter chegado em certos submundos de hobbies, como o BookTok, né? Que é o TikTok específico para quem gosta de ler e comprar livros. Olha, matinho, isso aqui é aquarela. E então, você não sabe, o BookTok é uma comunidade no TikTok, onde as pessoas elas fazem vídeos e criam conteúdos lendo livros, teoricamente, porque na verdade elas não fazem isso. Elas fazem estantes e eu vou colocar alguns exemplos aí pra você ver. Strange what desire will make foolish people do. I know. Today, we're going to go through all my books and put them away in this bookshelf. There's a lot of books to go through. I'll highlight a couple of my favorites as I go through. Organize my new bookshelves with me. Elas fazem estantes e constroem livrarias dentro da casa delas, o que honestamente eu acho que é uma coisa muito legal. Só que ao invés de elas lerem livros, elas fazem uma competição pra ver quem compra mais livros. É praticamente isso. Você vê uma mulher de, sei lá, 20 anos que compra 100 livros em um mês. É absurdo, é gritante. Você percebe que aquela pessoa não tem a menor condição de ler aquilo? Porque o objetivo final não é ler os livros, é mostrar para as pessoas que elas conseguiram comprar aquela quantidade absurda e estratosférica de material. E o problema do TikTok, na minha opinião, não é só que as pessoas compram coisas que elas não vão usar e o consumismo já tá destruindo o nosso planeta. É muito também porque elas compram coisas ruins. Sabe, se você tivesse ao menos comprando livros bons, é uma coisa. Mas elas compram qualquer coisa. Inclusive livros feitos por IA, ou com capas feitas por IA. E eu como artista, isso dói no meu coração demais. Mas o que mais tem no BookTok são pessoas que compram livros e compram artes, entre mil aspas, que não são arte, tá? E qual a problemática disso? E quando você vê a comunidade, você pensa, nossa, que coisa linda, são pessoas que estão incentivando o hábito da leitura. Isso é muito bom e, de fato, estamos precisando de mais pessoas lendo, tá? A leitura é muito importante. Só que não é uma leitura de fato, porque ninguém lá tá lendo de verdade. Você não tem condição de ler 100 livros em uma semana, tá? E você está incentivando o consumo e a produção de material ruim, de arte ruim, ou então arte que não é arte, né? Arte por IA. Essas pessoas, elas incentivam um mercado muito tóxico de produtores, escritores e artistas que não se preocupam e não têm nenhum critério com qualidade, porque elas compram qualquer coisa. E também entra no ponto de que elas compram coisas que elas não gostam, só porque é viral ou porque muitas pessoas falaram que era bom. Então, esse livro aqui você tem que comprar ele porque tem isso, isso e isso. Mas é um livro de terror e às vezes a pessoa nem gosta de terror. Ela prefere muito mais ler um romance. E ela compra impulsivamente aquilo, achando que vai gostar e no final detesta. Isso não é um problema do livro necessariamente, nem da pessoa. Só é um gênero que ela não curte. Mas ela se
condicionou a comprar pra fazer parte do grupo. E eu acho que o hobby, ele, da mesma forma que ele surge como uma forma de você pertencer a um grupo, é muito perigoso quando ele tem só esse propósito. Eu vou comprar livros porque tem pessoas que compram livros e eu quero fazer parte dessa turminha de livros, mas ninguém aqui lê. Eu acho muito interessante como atualmente a mídia, ela tem um propósito muito grande de preencher vazios. Você não tem interesse genuíno, você só consome uma coisa para preencher um vazio na sua vida. Você não tem espaços em branco. Você trabalha, você estuda e aí depois sobra um nada. Você não tem amigos, conexões reais. E você procura tudo isso em um espaço que não tem nada pra te oferecer. Sabe, esse consumo por manada me incomoda consideravelmente. Eu vou assistir esse filme porque tem muita gente assistindo. Vou fazer isso porque tem muita gente assistindo. E aí, a arte, ela vira uma performance. Não existe nenhuma alma, nenhum coração por trás dela. Você faz mais pela performance do que pelo ato de fazer pra si. E eu acho isso muito estranho. Você vê artistas que eles dizem ter um propósito muito forte, que eu escrevi tantos livros, mas é tão vazio, tem um conteúdo tão insignificante. É mais do mesmo, sabe? Esses livros de poemas atuais que eu vejo que me deixam embasbacado, onde a pessoa, ela pega um bocado de papel e ela escreve frases soltas e poesias baratas que você precisa tomar umas 3 taças de vinho pra se emocionar um pouco. Entende? É algo que você não consegue nem ler sóbrio, porque é raso. E a gente tem uma sociedade rasa e influenciável. Eu acho que o maior hobby da sociedade atual é comprar. E a internet entendeu isso. Ela não quer vender livros, ela não quer vender materiais de arte, ela não quer vender colagens, ela não quer vender atividades. Ela quer vender um serviço. Você faz isso não porque você gosta ou porque você tem interesse, mas porque tem outras pessoas fazendo. E aí você quer pertencer a esse grupo, você compra um serviço. Você compra uma amizade, uma promessa de uma amizade, uma promessa de um sucesso. Se você pintar um Bob Goods, você vai ficar famoso. Mas você tem que ser bom. Eu acho que o capitalismo, ele se infiltrou tanto na nossa vida e, sabe, se entrelaçou tanto no nosso senso de identidade que as pessoas estão piradas com isso, de que eu tenho que ser o melhor em tudo, senão eu fico extremamente pra trás. E aí eu vejo pessoas que compram um Bob Goods extremamente superfaturado que não vale aquilo e compram canetinhas extremamente caras pra tentar fazer uma pintura extremamente bem feita, sendo que essas pessoas nem se interessam tanto por pintura. E a pintura, o hobby de pintar, é um hobby. Hobby vem da palavra de que você tem que se divertir. E aí eu vou ver que tem um bocado de adultos de 30 anos extremamente estressados porque não estão conseguindo pintar do jeito certo. Mas aquela pessoa não tem nenhuma experiência com arte. E ela acha que comprando os melhores cantinhos e o melhor papel e seguindo os melhores criadores, ela vai ter um resultado totalmente irreal em 15 minutos. E vai fazer 50 TikToks por dia e vai ganhar muito dinheiro e vai construir uma carreira em cima de um hobby. Eu detesto essa ideia de que tudo que a gente faz tem que ser lucrativo. Mas eu gosto de pintar, então transforma em uma carreira. Eu gosto de esculpir, transforma em uma carreira. Às vezes a arte, ela vem na nossa vida e ela entra na nossa cabeça não para ser lucrativa, no sentido monetário, e sim para preencher um vazio. Mas as pessoas estão consumindo arte sem um propósito além do dinheiro, da fama e do pertencer a um grupinho do qual você nem gosta, no fundo. Você tem como exemplo esse godê aqui que eu fiz. Ele tá feio, mas assim, ele tá feio pra caramba, né? Foi feito de argila, uma das coisas mais tortas que eu já vi. Eu acho que de longe é uma das estrelas mais feias do universo. E eu não o zoei, porque ele não tá queimado, então eu não posso usar. Tá só no ponto de osso, né, da argila. E se eu fosse tentar vender isso, eu acho que eu não venderia, porque era muito feio, de fato. Esteticamente, uma desgraça. Só que o processo de fazer ele foi muito divertido. E eu fiz muito mal, de fato. Foi assim, depois que eu fiz, eu pensei, cara, eu podia ter feito desse jeito, desse jeito, desse jeito. Só que o que importa, de verdade, é que eu fiz, eu me diverti pra caramba fazendo, e foi uma experiência válida. E agora eu posso colocar ele aqui na minha mesinha bagunçada, olhar pra ele e dizer, caramba, eu produzi alguma coisa. As pessoas, elas não estão produzindo,
os hobbies de hoje não são focados em produção criativa, e sim em comprar. Então, o hobby atual, se eu fosse definir, é comprar. As pessoas estão viciadas em compras, em adquirir produtos, em adquirir promessas, em adquirir promessas de um resultado, promessas de pertencer, promessas de que aquele produto vai aliviar o seu vazio, e ele não vai, tá? Porque isso aqui não aliviou meu vazio, e nem todas essas pinturas que estão aqui na minha frente que eu mostrei pra vocês, mas me deram um norte, me deram um senso de identidade. Elas preencheram e alimentaram a minha felicidade, porque foi algo que eu fiz e que eu realmente gostei. E as pessoas precisam fazer isso. Fazer as coisas não porque vai ficar bom, porque às vezes fica horrível mesmo, e sim porque elas genuinamente sentem interesse por aquilo, sem a cobrança de ficar bom, sabe? Quando eu fiz essa bomba aqui, que tá muito feia, eu queria que ficasse bom, mas eu não me cobrei tanto de ficar bom, e de fato não ficou bom. Eu posso melhorar muito, e eu tô disposto a trabalhar mais nela pra ficar um negócio bom. Só que se eu tivesse desde o começo ficado me cobrando em fazer a melhor pintura possível para postar nas redes sociais, eu não teria feito. É isso que trava muitas pessoas. Elas não fazem muitas coisas porque elas se pressionam muito pra fazer bem feito. Eu tô algumas semanas sem postar vídeo porque eu tô com os 2 vídeos prontos, só que faltam as edições, sabe? E eu tô muito travado com isso, porque eu sinto que eles não estão muito suficientes. E aí eu me propus um desafio de fazer esse vídeo aqui, que deve estar uma merda. Sem roteiro, sem nada de interessante. Tem só eu e, sei lá, isso aqui. Óleo de linhaça, muito legal. Aliás, deixa eu achar, peraí. Cadê a minha terebentina? Se você não sabe o que é terebentina, é um negócio que tem um cheiro muito bom. Mas voltando ao assunto, eu me propus a fazer esse vídeo sem nenhuma organização. Apenas um pouco de mim, sendo eu no meu habitat natural, né? Que é do lado de um bocado de tela e de tinta, tá? É disso aqui que eu me alimento. Isso aqui que eu como, tá bom? Eu como isso aqui, eu como tinta a óleo. E eu mastigo pincéis no meu tempo livre. E como aquelas lasquinhas de lápis, sabe quando você aponta? Isso mesmo. Então, e pra mim isso é o suficiente. Eu vou editar os vídeos que eu comecei e vou fazer um negócio bom e que seja entretenimento de alta qualidade. Isso aqui não é de alta qualidade. Isso aqui é uma conversa. Quase uma terapiazinha em grupo, junto com um brainstorm danado. Só falei. E eu espero que tenha sido uma boa companhia pra você tomar café junto. Tá chovendo aqui e tá um clima muito bom pra tomar café, inclusive. Se quiser tomar um café comigo, ó. Tempo certo. É isso. Conselho de hoje, né? Moral da história. Tenham mais hobbies. Vocês precisam muito, viu? E se você quiser começar no mundo da pintura, eu recomendo. É uma droga, você tem que estudar muito. É difícil, mas é muito bom. Uma das melhores coisas da minha vida.